Então, na terceira aula do curso Delta, é um prazer tê-los aqui conosco. Vamos direto começar aqui vamos compartilhar a tela para que vocês possam acompanhar, ok? Então, está aqui, compartilhar. É para estar aparecendo já para vocês, acredito que sim. Isso. E nós vamos, então, começar nessa aula hoje. Só que antes, deixa eu só recordar com vocês algumas coisas que nós vimos nas duas primeiras aulas, que são importantes, tá? Primeira coisa, nós falamos na primeira aula sobre a igreja multiplicadora, que é uma visão de multiplicação intencional. Nós temos a intenção de multiplicar, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Então, esta igreja multiplicadora é uma proposta de igreja em célula da Convenção Batista Brasileira, que é assim, extremamente saudável. Nós discutimos algumas visões de igreja em célula no primeiro encontro que tivemos, né? E vocês viram que eu particularmente conheci várias propostas de igreja em célula, e posso garantir para vocês que há mais, pelo menos das que eu tive contato, a mais assim saudável é justamente a igreja multiplicadora, tá bom? E ela tem essa visão de multiplicação que é intencional, né? Temos a intenção de multiplicar. Ela é baseada em 5 princípios bíblicos, que é uma coisa importante. No nosso caso, não é simplesmente uma modinha. Nós vamos ver, inclusive, isso hoje, tá bom? E nós temos o objetivo de cumprir a grande comissão. Quando a gente fala grande comissão, é porque Jesus falou sobre a grande comissão: vão pelo mundo todo, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim por diante, tá? Então, ela está centralizada, esta visão da igreja multiplicadora está centralizada na multiplicação. Multiplicação de quê? De discípulos, tá? E ela tem 5 pilares, 5 princípios bíblicos, que é oração, é o primeiro deles, tá? Nós temos a evangelização discipuladora, que é o evangelismo 1 a 1, um evangelismo comprometido com o crescimento espiritual da pessoa, porque geralmente a evangelização era o seguinte: leva a Cristo, aceitou Jesus, tá bom. Não. Na verdade, o discipulado nunca tratou-se disso. O discipulado tem a ver com o compromisso do crescimento da pessoa que é alcançada, tá? O outro princípio é a plantação de igrejas. Por quê? Porque a igreja vai crescendo, ela tem limite, gente. Não é saudável uma igreja que tem lá 100 mil membros. Tá bom, 100 mil membros, mas espera aí, é preciso fazer plantações de igreja. Então, você tem lá muitos irmãos que são de Cajamar, por exemplo, tem vários PGMs lá, e, de repente, tem lá 10 PGMs com 10 pessoas, 15 pessoas cada um. Já tem 150 pessoas, por que não plantar a igreja lá? Quer dizer, uma igreja lá, ok? Outra coisa, nisso você lembra, nós estamos formando líderes, porque existe a multiplicação de oração, com a multiplicação de evangelismo, a multiplicação de plantação de igreja e a formação de líderes, que nós temos tratado líderes de uma palavra moderna apenas para lembrar que trata-se de discípulos. Então, lembra, até falando de líderes, mas essa palavra é uma palavra moderna para a gente falar sobre discípulos de Jesus. E o 5º princípio bíblico, que fala sobre compaixão e graça, que é aquela compaixão que a gente tem pelos perdidos, a ajuda que a gente presta às pessoas e assim por diante. Então, nós vimos que a igreja multiplicadora, ela tem esses princípios, funcionam como as engrenagens da igreja multiplicadora, né? Oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes,
compaixão e graça. Tudo isso faz as engrenagens da igreja multiplicadora andarem, tá? Então, lembrando que tudo isso está vinculado à grande comissão de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Solange, lê para a gente esse texto que está aí na tela, por favor. Não esquece de abrir o microfone. Tá bom, tá aberto. Jesus, aproximadamente, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ida, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, reparem que a grande comissão ela começa com façam discípulos, fazei discípulos. Espera aí, a gente tem feito, as igrejas de um modo geral, inclusive a gente, durante muito tempo, nós estávamos fazendo membros de igreja. Nós não queremos membros de igreja. Nós queremos, a ordem dada por Cristo é fazer discípulos, pessoas autônomas, pessoas que seguem a Cristo, pessoas que reproduzem o estilo cristão na vida, reproduzem o estilo cristão na sociedade, que fazem outros discípulos, porque discípulo faz discípulo, tá? Tudo isso está na grande comissão. E hoje, o tema da aula é como expressar estes princípios hoje, os princípios da igreja multiplicadora. E é um pouco que nós vamos falar hoje, ok? Muito bem. Vocês já se sentiram cuidados por sua igreja? Eu sei que alguns irmãos já participaram de várias igrejas aqui que estão no meio, outros não, se converteram na IBACE, mas eu quero saber o seguinte, se de fato, e sem citar nomes, porque isso é uma coisa que aconteceu também com a nossa igreja, ok? Porque a estrutura de igreja moderna, aquela igreja do grande ajuntamento, das grandes realizações e tal, muitas vezes ela não consegue atingir todas as pessoas da igreja, com o cuidado que cada um de nós precisa. Então a questão é, você já se sentiu cuidado, sem citar nome de igreja, sem falar absolutamente nada? Você já se sentiu cuidado por sua igreja? E eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês, quem quiser falar. Yuri, sim. 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 Quem mais? Sim, já. Já? Beleza. Ok. Sim, bastante. Ok. Agora, ninguém nunca deixou de, assim, em algum momento, se sentiu meio sozinho, sem cuidado? Vocês nunca experimentaram isso na vida cristã de vocês? Já também. Já também? Já. Ok. Eu também já senti isso. Também já. Também já, Solange? Já. Ok. Mais alguém? Porque, gente, é a coisa mais normal do mundo. A gente, na igreja moderna, e não é maldade de ninguém, a gente não se sentir cuidado, a gente não se sentir atendido em necessidades, às vezes, que são extremamente básicas, tá? Só que, quando você lê Atos, capítulo 2, falando sobre a igreja, você vê uma palavra ali muito importante, que diz que aquele povo, aquela igreja, ela tinha tudo em comum. Tudo em comum. Isso significa que eles tinham relacionamentos mútuos, amigos. É uma troca. O relacionamento é uma mão de ida e vinda. Então, por exemplo, num casamento,
Quando você tem um lado só dando e o outro só recebendo o tempo todo, por anos, esse relacionamento está doente. Deu para entender? Uma amizade, amigos que você possua, só você convida eles para ir na sua casa, só você convida ele para fazer as coisas, só você procura se esforçar para estar com ele. Isso aí não é legal. Você entendeu? É uma coisa que você vê que está forçado. Você vê que tem problema. Tá joia? Mas a igreja, ela tinha, quando você lê Atos 2, você vê que há uma repetição, tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Então, relacionamentos mútuos precisa acontecer, porque nós somos gente, ok? A igreja nada mais é do que um grande ensaio para aquilo que nós vamos viver no céu. É a nossa família espiritual. A Bíblia chama a igreja de família de Deus. Outra coisa, querido, você vê, quando você vê em Atos 2, que havia níveis de comunhão. Você tinha a comunhão cristã no templo, que é o grande ajuntamento. Você vai ver que eles se reuniam lá no templo, no pátio do templo, e estavam juntos lá e tal, beleza. Mas eles também se reuniam em pequenos grupos, porque são níveis diferentes. Será que todo aquele ajuntamento que estava no templo conhecia de fato as dificuldades e as lutas uns dos outros? Acho que não. Porque não dá, querido. Não dá para a gente, passou ali de 100 pessoas, é difícil você conhecer as lutas de todo mundo, ok? No pequeno grupo já é diferente. No pequeno grupo nós sabemos a história. Nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos a dificuldade que as pessoas têm. Você tem uma outra coisa que acontece quando você fala que tinha tudo em comum, porque eles cuidavam uns dos outros. Havia um cuidado de uma vida para com outra. Você tinha um desejo de aprofundar relacionamentos saudáveis, para que um pudesse estimular o outro a permanecer na fé. Não é só amizade. Nós estamos falando aqui de algo que tem a ver com a questão espiritual. E você vai ver, por exemplo, trechos falando assim: olha, e o Senhor lhes acrescentava que eles iam sendo salvos. Tudo em Atos 2. Por quê? Porque este amor, ele chama a atenção. Esta amizade verdadeira, este cuidado, chama a atenção. As pessoas estão carentes desse tipo de coisa. Carentes de terem amigos, carentes de se aproximarem, ok? Isso é uma coisa muito importante. Bom, nós assistimos aquele vídeo, né, lá na primeira aula, falando sobre o verdadeiro discipulado e o que a igreja devia deixar de ser e passar a ser. Você pode assistir esse vídeo, inclusive, no nosso site. Nosso site tem este vídeo lá que você pode assistir, porque a gente vê que a igreja ficou sofisticada demais, uma coisa que deveria ser um pouco mais simples, tá? E tudo isso que estamos falando da igreja multiplicadora, a convenção fala que nós estamos, na verdade, não é inventando a roda, inventando algo novo. Não, não, não. O que nós estamos fazendo é voltando aos princípios bíblicos. Voltando aos princípios bíblicos que eram observados na igreja neotestamentária. Então, você tem algumas coisas, porque a gente precisa botar na cabeça que a igreja multiplicadora, esse movimento de pequenos grupos, não é um programa novo, mas talvez uma prática nova que nós estamos recuperando. Uma prática que é antiga, e a gente passa a fazer ela novamente. E ela se tornou uma prática nova na igreja moderna, tá bom? E do que a gente precisa? O que nós precisamos neste movimento? A gente precisa ressaltar os valores neotestamentários do cuidado de um para com o outro, porque
aquelas pessoas, a igreja não é formada por números. Sabe uma coisa que eu fico bravo? Que eu fico muito bravo? É quando eu estou numa reunião, em algum lugar, e a pessoa pergunta para mim, quantos membros tem sua igreja? Eu fico mordido com isso. Porque retrata não o cuidado com pessoas. É importante, eu não tenho nada contra a igreja grande. O que eu tenho contra, e não sou eu, são valores neotestamentários que números substituam pessoas, tá bom? Então você tem os valores que a gente tem que ressaltar. Cuidado, intercessão, tem que recuperar isso. Nós chegamos um momento, queridos, que a igreja passou a ter vergonha de falar de seus problemas com medo do que iam pensar dela. Olha que coisa horrível. Como assim? O zelo uns pelos outros, o cuidado, ensino da palavra, tá? É outro valor que a gente precisa recuperar na igreja, tá? Solicitação de contas, isso aqui tem a ver com discipulado, que nós também estamos implantando na igreja, tentando implantar na igreja, né? O discipulado, eu estou 1 ano já me reunindo com alguns homens, quer dizer, a solicitação de contas, tá? Não é a pessoa achar que vai levar uma vida de qualquer maneira, você tem que ter uma pessoa mais madura te falando a respeito daquilo que você vai fazendo, tá bom? E assim vai, tá? A gente precisa ter nossos lares não como local de descanso dos crentes, do tanto que eles trabalham na igreja. Porque a igreja, ao longo do tempo, ela passou a ser um peso para muita gente. Gente, eu ouvi falar de casamentos destruídos por conta de trabalho excessivo na igreja. Não é difícil encontrar algum meme de pessoas reclamando do tanto que elas trabalham na igreja, tá? Mas o que nós precisamos é tornar os nossos lares, tá bom? A própria igreja. A própria igreja, onde nossas famílias são impactadas, nossos vizinhos, nossos amigos, tá bom? Vão ser impactados para a igreja que se reúne nas nossas casas. E o que acontecia muito no passado era que as pessoas se comportavam para ir para a igreja, mas não eram igreja nas suas casas. Isso gerou uma geração de pessoas que, os pais crentes, mas os filhos não queriam saber de Deus, não queriam saber da igreja, não queriam saber de nada que fosse espiritual, porque estavam traumatizados com aquilo que eles viam dentro de casa e com a cara que os pais tinham quando chegavam na igreja, tá? Então, querido, reunir-se em templos e casas são duas coisas que não se anulam, mas se complementam e nos levam a voos que são maiores. Era o que a igreja neotestamentária fazia e é o que nós estamos buscando fazer novamente. Porque nós passamos a ter o momento sagrado, que é o momento que eu vou no culto, mas a minha vida na minha casa não é sagrada. Não, meu querido, não pode acontecer isso de jeito nenhum, nós precisamos voltar. E não confunda um pequeno grupo de discípulos, quer dizer, o pequeno grupo multiplicador, o pequeno grupo de discípulos, de pessoas que estão dispostas a seguir Jesus com o logotipo dos pequenos grupos multiplicadores, ou com um sistema de célula, ou com qualquer outra nomenclatura que você veja por aí. Não, querido, isso aqui é vida. Um pequeno grupo de discípulos atuando, eles fazem uma diferença tremenda. Aquele grupo de discípulos, depois que Jesus ressuscitou e foi ao céu, aquele pequeno grupo de discípulos transformou de tal forma que o cristianismo chegou do outro lado do oceano. E isso a partir do quê? Daquele pequeno grupo de discípulos. Então, o convite que nós temos diante de nós é para que nós compreendamos a preciosidade da vida cristã experimentada com irmãos
que se olham nos olhos, irmãos que estão próximos, irmãos que são nossos amigos, que partilham da nossa fé, que têm a palavra de Deus como regra de prática, que oram de fato por aquilo que você está vivendo, aqueles que te conhecem, que têm intimidade com você, tá? Irmãos que se sentam em círculos, que ministram uns aos outros, que não só ministra o outro, mas é ministrado também por esses irmãos, tá? Que se edificam, que se ajudam mutuamente a se levantar nas dificuldades, a permanecer na fé, a corrigir os rumos, que se encorajam, que se ajudam, que oram juntos e que vivem a mutualidade na essência, tá? Esse é o convite para cada um de nós, da Igreja Multiplicadora. Beleza? Porque o relacionamento na igreja, quando ela está reunida no templo, vamos entender assim, ela é muito superficial, meus irmãos. Quando a pessoa ela menos quer contato com os irmãos, menos quer ter a vida dela impactada, quanto maior ela vai para a multidão sem se envolver. As igrejas grandes, eu conheci uma igreja grande muito saudável em Belo Horizonte, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, uma igreja que, sei lá, tem 10 mil pessoas, mas as pessoas se conhecem porque eles são em pequenos grupos e vivem isso aqui que nós estamos falando, e já estão vivendo isso há mais ou menos uns 20 anos. Então, eles estão num estágio muito avançado, e eu vi que isso aqui produz uma igreja saudável, uma igreja que as pessoas olham uns nos olhos dos outros, uma igreja que as pessoas se reconhecem, uma igreja em que as pessoas crescem, se admoestam, se incentivam, se cobram, porque eles se reúnem em pequenos grupos. Então, a partir dos pequenos grupos acontece isso. Então, nós precisamos voltar para as casas. A Igreja de Cristo precisa voltar para casas, precisa voltar à simplicidade do Evangelho que se reúne em casas. A igreja ela precisa valorizar os relacionamentos novamente, voltar a confiar, a ter amigos que têm a mesma fé e que possam ajudá-los em suas dificuldades e que a gente possa ajudar nas dificuldades dos outros, tá? A gente precisa resgatar esta vida em comunidade, essa vida da amizade verdadeira que atrai as pessoas mesmo, tá? Atos, capítulo 2, versículos 42. Elisete, lê para a gente, por favor, esse texto aí que está na tela. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Você viu aqui a importância aqui, ó, como que era a igreja? A igreja, ela estava de casa em casa e no templo, porque uma coisa não anula a outra. São coisas complementares. No templo, fazemos coisas que o número menor de pessoas não pode fazer, mas nas casas nós fazemos coisas que no templo nós não podemos fazer, ok? E eles não cessavam de ensinar, de anunciar Cristo e assim por diante. Eu vou citar agora esse livro aqui, porque parece que é uma coisa nova, né? O que os batistas estão retomando, mas na verdade não. Você tem esse livro aqui, Integração segundo o Novo Testamento, de Waylon Moore. Esse cara, ele em 76 lançou um livro em inglês, também em 76 foi traduzido para português, através da Juep, que falava coisas interessantes que tinham a ver com a questão dos pequenos grupos que nós chamamos hoje, tá? Ele fala assim, ó, Daniel, lê para a gente esse texto que está aí na tela, por favor. Durante os 300 anos, as primitivas igrejas usaram os lares como locais de suas reuniões de oração de ensino.
confraternização. As Escrituras registram o desenvolvimento da igreja através destas reuniões nos lares. E isso aqui que ele está falando é verdade. Você não tem, eu falei na primeira aula, né? Você não tem ruínas de nenhuma igreja com menos de 400 e poucos anos. Todas as igrejas, templos que você tem, elas são do ano 300 e pouco em diante, ok? Então, durante 300 anos, a igreja se reunia apenas nas casas, meus irmãos. E você, quando lê o Novo Testamento, você vê isso claramente. Se reuniam apenas nas casas, tá? E eles usavam as casas como locais de reunião, de oração. Então, o que o William Moore está falando é verdade. Uma outra citação importante é de C.A. Altry, A Teologia do Evangelismo. Perceba que é de 66, 10 anos antes. Tá? Isso aqui é literatura batista. Então, o que nós estamos falando não é nada novo. É algo que foi abandonado e que estamos retomando. Ok? Com quase 60 anos de atraso. Tá? Lê para a gente o que está aí na tela, por favor. Abre o microfone, Márcio. O crescimento e a efetividade das igrejas urbanas e no centro das cidades, durante as próximas 5 décadas, hão de ser determinados por sua capacidade de evangelizar e desenvolver o povo que vive em apartamentos. A denominação que negligenciar esse desafio há de tornar-se rural e desaparecerá. Olha o que ele está falando, gente. Está falando isso aqui em 66. Estava falando que ou a igreja aprende a chegar dentro das casas, tá? Porque as pessoas vão começar... Por quê? Porque na cabeça da igreja nessa época era o quê? O que era evangelismo? Era chegar e bater nos portões. Mas como que você vai fazer isso para as pessoas que moravam em apartamento? Tem como você chegar lá num apartamento e pedir para o porteiro deixar você entrar e você vai de corredor em corredor batendo nas portas? Não tem. Então, o que ele está falando? Está falando da necessidade da igreja abrir suas casas para receber as pessoas, tá bom? Então, aí entra a questão dessa questão, né? É a solução? Então, será que o pequeno grupo multiplicador é a solução de tudo? Tudo vai ser resolvido com o pequeno grupo multiplicador? Obviamente que não, queridos. Não dá para você resolver tudo, tá? Mas vamos tentar falar aquilo que o pequeno grupo multiplicador resolve, tá? Eles não vão resolver tudo. Mas o pequeno grupo multiplicador, ele vai pelo menos potencializar um cuidado que a igreja, quando está reunida no templo, não consegue. Algumas pessoas vão conseguir resolver muitas coisas no templo, outras não. Tá? O serviço que eu posso prestar ao meu irmão no pequeno grupo de multiplicador é diferente do templo. A Célia, quando ficou com Covid, a Sejane fazia sopa para levar para ela. Ok? Dá para fazer isso no grande ajuntamento? Não. Tá? Por exemplo, as lutas que a Solange passa, é muito mais o pequeno grupo da Solange que sabe o que é. Vocês que só vão no templo, ou que são de outros pequenos grupos, vocês não vão saber os problemas que a Solange passa exatamente, para orar por ela exatamente naquilo que ela coloca. Porque ela não vai ter nem confiança de falar com vocês outros. Por quê? Porque vocês talvez não se conheçam lá no grande ajuntamento, mas a Rejane, o Alexander e as pessoas que são do PGM, ela confia para abrir o coração dela e pedir ajuda. Tá? Então, a gente precisa restaurar, e o pequeno grupo já ajuda isso, na questão da intercessão. Por quê? Porque uma coisa é a oração que fazemos por atacado.
no grande ajuntamento. É importante o que fazemos lá? É muito importante, mas é diferente da intercessão íntima que fazemos quando estamos no pequeno grupo. Quando alguém está com uma dificuldade e coloca no pequeno grupo, as pessoas vão se condoer, estarão intercedendo juntos, porque sabe o quanto aquilo é importante para você, tá bom? E uma outra coisa que acontece também no pequeno grupo multiplicador é a multiplicação de discípulos e igrejas. Por quê? Porque, por exemplo, o Yuri, que está ali liderando o PGM dos teens, o Yuri, ele está multiplicando nele, ele próprio, os dons dele. Ele está pondo em prática os dons dele. Ele está pondo ali diante daquelas pessoas, servindo aquelas pessoas ali que estão, aqueles adolescentes que estão ali com ele, tá? E com isso, ele não sabe, talvez não tenha consciência disso, mas ele está ensinando aqueles adolescentes a importância da palavra de Deus na vida deles. E um dia, alguns desses adolescentes vão certamente multiplicar isso em suas vidas. Tudo bem, gente? Beleza? Dá para resolver tudo? Não dá, né? Mas ajuda muito. É bem diferente do que só o grande ajuntamento, tá? Os pequenos grupos, eles são um ambiente estratégico para a gente vivenciar uns aos outros. Coisa que no templo a gente não consegue. A vida da igreja em Jerusalém girava em torno de relacionamentos. E eles estavam sob a direção do Espírito Santo e experimentavam um crescimento que era explosivo. Porque a igreja, nos primeiros 3 séculos, cresceu a tal ponto que o Império Romano teve que se tornar cristão. Tal foi o impacto do crescimento que eles tiveram. Gente, é como se fosse o seguinte, quer ver? Os primeiros missionários chegaram aqui no Brasil em 1840. Então, em 1940, nós tínhamos um número de pessoas convertidas. 2040 serão já 200 anos. Ok? 2040. Em 2140, nós teríamos que ter alcançado todo mundo do Brasil, se a gente estivesse comparando com aqueles primeiros discípulos. Mas não é fazendo membros de igreja e religiosos, não, fazendo discípulos. Ok? Olha o impacto que isso fez. Então, é preciso ter um equilíbrio. Porque a igreja, ela perdeu este equilíbrio há muito tempo. O grande templo, ele prevaleceu durante muito tempo. Porque isso foi uma forma que nós entramos com um paganismo dentro do cristianismo. Porque o cristianismo sempre foi casas e templo. Mas o paganismo era só templo. O judaísmo, basicamente, era só templo. Mas o cristianismo, ele deixou de ser só templo e passou a ser de casa em casa. E esse equilíbrio precisa acontecer novamente. Precisa haver novamente esse equilíbrio de templo e de casa em casa. Tá? Então, o que é um PGM? Um PGM é um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. Tá? Então, sempre você vai ter esta palavra multiplicação. Eu estou multiplicando meus talentos, eu estou multiplicando meus relacionamentos, eu estou multiplicando discípulos. Sempre você vai estar com isso aqui, tá? O PGM e os princípios, né? Da oração, evangelização discipuladora, a plantação de igreja, a formação de líderes e compaixão e graça. Nós vamos ver o PGM em relação a estes princípios, tá bom? Por quê? Porque aqui, no PGM, você vai ter oração. No PGM, você vai ter evangelização discipuladora, porque é um evangelismo, que não é um evangelismo descompromissado, mas um evangelismo que ele está preocupado com o crescimento espiritual daquela pessoa que eu estou evangelizando, que é meu vizinho, meu amigo, ok? Uma coisa é evangelizar um estranho, outra coisa é evangelizar um amigo, alguém que eu me importo com ele.
O PGM eu já expliquei a forma que tem de plantação de igreja. Agora, a formação de líderes. Cada vez que um líder de PGM convida outro para dar a palavra, convida outro para fazer o louvor, convida outro para fazer a dinâmica, ele está, sem querer, formando líderes. E ele está sendo observado, e ali as pessoas estão aprendendo. E a compaixão e graça, gente, é um espaço que eu tenho quantas vezes aqui no meu PGM. Teve uma vez um irmão estava com dificuldade, um ficou sabendo, nós fomos lá, fizemos compras, levamos na casa dele, o cara até chorou com as compras que ele recebeu, uma caminhonete inteira lotada de coisas. Entendeu? E por que a gente fez isso? Porque a gente sabia da situação do cara, tá? Então nós temos aqui algumas conclusões disso tudo que nós falamos, tá? O que nós precisamos não é de um programa novo, como foi falado, mas uma nova prática. A igreja precisa voltar a essa nova prática, voltar aos princípios bíblicos. É ressaltar os valores neotestamentários do cuidado, da intercessão, do zelo, do ensino da palavra e da solicitação de contas, e uma vivência em pequenos grupos que se multipliquem, que é a coisa mais difícil que tem, você multiplicar o PGM. Que dificuldade, meu Deus. Outra coisa, outra conclusão, em especial neste tempo em que você tem um fenômeno urbano, em que cada um na sua, ninguém se envolve mais com ninguém, nós precisamos redescobrir os lares como ambiente em que a igreja se faz presente para ser um canal de graça de Deus, porque a sociedade é assim. Você vai no shopping, o shopping está lotado de pessoas solitárias. Você está cercado por um monte de gente, mas ninguém se conhece, ninguém se importa, ninguém se preocupa, ninguém serve ninguém. E os que estão ali servindo estão ganhando para fazer isso. Tudo bem, gente? Outra conclusão importante: o retorno para as casas deve ter um equilíbrio no templo e de casa em casa, como mostra Atos 5:42, que foi o texto que nós lemos, acho que não tem mais. O texto que nós lemos. Por quê? Porque também não vale uma coisa só em detrimento da outra. Precisa ter o equilíbrio, tá? Porque o que fazemos no templo é diferente do que fazemos nas casas. Outra conclusão: os pequenos grupos são um ambiente estratégico para nós vivermos uns aos outros. É onde eu posso desenvolver amizade. É onde eu posso me aprofundar no convívio com outros irmãos, com o serviço, com o discipulado, a intercessão, a multiplicação dos discípulos e igrejas vai acontecer ali, ok? Agora eu quero